que é a última parte da máquina aí, que são a parte da esteira, né? A parte onde você porta os cabos dos motores, que é o porte do Y e o porte do X, né? Peguei esse esquema da internet já para mostrar para vocês aí, é um desenho vetorizado, tá? Eu peguei até do canal do Roger Quintero. Eu alterei um pouco o desenho, como eu vou usar cola, e para reduzir o tempo aí, para aumentar a qualidade do tempo aí para cortar, porque no desenho dele demora em torno de 20 minutos aí. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para reduzir aqui o tempo aqui para cortar. Outro detalhe, usando material reciclado de 3 mm, mas reciclado. Eu não vou usar material comprado para fazer esteira, né? Então eu vou passar umas dicas para vocês aqui falando do vetor, né? E falando também de um outro aplicativo rápido, bem rápido mesmo, que é muito usado na indústria têxtil, né? Que você utiliza ele para reduzir perda de material, né? Então é o seguinte, esse é um desenho vetorizado. Eu não usei foto, mas eu poderia ter usado uma foto. Eu gosto de usar foto como referência. Eu podia usar esse próprio vetor como referência também e fazer o meu vetor. Por quê? Para evitar defeitos, porque o tempo que você perde para poder sair caçando aonde tem erros, se eu tivesse usado ele como referência só apenas, o tempo que é gasto é muito menor do que sair caçando defeito aqui. Então eu tenho um desenho aqui e tal, olha lá, eu tenho um vetor aqui, tá errado, ó. Tem um vetor aqui, a máquina corta? Ela corta, não é que ela não corta, aceitou aqui, pode ver que eu joguei no SketchUp e ela aceitou o vetor. Só que é o seguinte, todo defeito que tem no desenho, isso daí começa a contar com a máquina trabalhando com alguns erros, e ela acaba demorando mais do que o necessário para cortar, né? Porque ela para em algumas linhas para poder fazer, e uma linha que está errada, a máquina vai atrasar a máquina, né? Então vamos lá. Então vou corrigir aqui, por exemplo, ó, eu apaguei aqui, aí eu venho aqui com a linha, vai aparecer uns esquemas aqui, pessoal, que vai mostrar para vocês aí, vai ajudar vocês aí a corrigir linha, ó, tá corrigido, correto? Beleza, vou aqui agora nesse aqui, ó, eu apago esse e venho lá com a linha vermelha, tá, pessoal? Linha reta, linha verde, linha reta. Linha de outra cor no SketchUp já não quer dizer que é linha reta. Show de bola aí, ó. Corrigir aqui, certo? Agora eu vou vir aqui, ó, defeitinho aqui, mínimo defeito. Mas pessoal, para quem está aprendendo, maravilhoso já achar esse defeito aqui, tá? Olha lá, o que aconteceu aqui exatamente? A linha que eu apaguei não é só ela que está errada, então vocês apagam uma linha anterior também para resolver esse problema, senão vocês nunca vão conseguir tirar o defeito aí da linha. Então ó, vocês apagam a linha com defeito e apagam uma linha anterior a ela. Olha agora, linha reta, linha vermelha, né? E olha lá. Então tá aí, pessoal, olha, aceitou, tá? Então é assim, eu vou fazendo em todo o desenho. Se eu tivesse vetorizando, usando as linhas como referência, então eu já estaria fazendo todas as linhas retas. Por exemplo, quando eu apago uma linha, então eu vou apagando linha, olha o que acontece, ó, quantas linhas eu estou apagando aqui, ó, tá vendo? Tem muitas linhas mesmo, que no caso numa linha vetorizada feita por vocês, olha o que acontece, você pega uma linha de vez, ó, entendeu? Não tem um monte de linha montada, aí isso daí facilita. O desenho às vezes tá com problema, tá com erro por isso, porque as linhas estão muito remontadas, né? Tem muita linha emendada, emenda de linha que chama, né? Olha lá, então tá aqui, joguei aqui, ó lá, não aceita, então não aceitou eu consertar, eu vou aqui, eu apago linhas anteriores, ó, pode ver, ó. Apaguei linhas anteriores, agora sim, agora eu venho com a linha, ó, certo? E olha, aceitou, tá vendo?
Então eu vou fazendo isso em todo o desenho, toda a extensão do desenho, aqui em cima também, ó. Entendeu? Então eu passo aqui, pego a linha de cima, senão vai dar errado se eu for com a outra linha. Olha lá, pode ver, ó, a linha que deu rosa aqui é que não são linhas reta, tá? Não, são outra cor de linha. Aqui também, ó, paguei aqui, dá uma ampliada aqui, ok. Vai lá, aceitou, bonitinho e tal. Então eu vou fazendo em todo o desenho dessa forma. Então, quando eu terminar de corrigir todo o desenho, aí eu venho também verificando aqui com a minha treninha, tá? Verificando aqui a distância daqui até o raio, aqui, quanto dá aqui? Por exemplo, aqui dá 3.8. Aí eu vou lá embaixo também, eu quero ver como é que tá dando aqui. Tá dando 3.8. Então com as linhas certas aqui. Ah, ó, o meio 7.5. Show de bola. Então eu venho corrigindo todo o desenho. Olha aqui, outra linha com problema aqui, ó, né? Ó, apago aqui. Certo, pessoal? Então eu corrigi essa linha, outra linha errada aqui. Aí você fala, ah, mas aí não é linha de encaixe. Não, pessoal, linha de encaixe, só se tivesse bem arredondado. Se eu tivesse que trabalhar aí a linha de encaixe, eu estaria arredondando essa ponta aí, tá? Então essas pontas aqui com problema, isso aqui é problema mesmo no desenho, tá? Como copiou da internet, pegou uma cópia da internet, então não é um vetor original. Bota isso na tua cabeça. Toda vez que vocês forem fazer um desenho para vetorizar, ou você começa do zero, vai vir com defeito, não tem jeito, tá? Sempre vai ter desenho com defeito, a menos que você consiga pegar direto na fonte, a pessoa te mande mesmo o próprio desenho já vetorizado mesmo, aí é diferente. Mas pegar uma cópia lá deixada lá na internet para vocês lá, a menos que seja compartilhado isso daí, e né? Então é isso, ó, pessoal. Essa parte que eu queria passar para vocês aí, de corrigir o desenho todo. Depois vocês saem marcando aí, né, para saber a distância, né? Por exemplo, ó, aqui quanto tá dando, ó lá, 30. Então vocês têm que verificar isso, porque são os encaixes, né? Aqui são os encaixes da peça. Então vocês têm que ter certeza que o encaixe daqui, o outro lado tá batendo. Por exemplo, aqui deu 18, aqui também tem que dar 18.7, certo? Olha, já aqui, aí já não deu, ó, tá vendo? Por quê? Porque tem um erro aqui, pessoal. Tá dando 18, mas esse 7 que chega até aqui embaixo. Então o legal é sair conferindo o desenho todo, principalmente as peças principais, tá? Vamos ver aqui se o raio aqui tá certo, ali, o raio da peça. Só pegar um meio aqui, ó, sair cruzando aqui, tá? Vamos lá. Aí eu vou abrir um raio aí pra ver se tá certo, se o negócio tá bem justinho aí, ó. Tá vendo lá, ó? É muito pouca coisa, isso aí não vai interferir em nada. Mas se eu quiser fazer um raio certinho aí, ó, eu pego o melhor raio que tiver aí do desenho aí e uso ele como referência, apago o outro, abro outro raio aí no meio aí, usando esse xizinho aqui e tal. Por exemplo, se esse raio tivesse fora aí, né, eu tenho uma referência dele, de quanto que é. Então eu venho aqui, eu puxo a referência, olha lá, 11.2, tá? Então eu vou apagar isso aqui, vou fazer outro. Olha o que acontece também. Tem um desenho aqui que está remontado. Pode ver que eu apaguei e ainda ele tem linhas. Era para apagar completo. Era para me segurar aqui, ó. E quando o desenho ele está bem vetorizado, você segurou na linha, ela pega a linha inteira. Ela não pega um pedaço de linha só. Entendeu? Ó, tá pegando só um pedacinho de linha, então quer dizer que esse desenho não está vetorizado legal. Até para apagar tem dificuldade quando o desenho não está bem vetorizado, tá? É legal tá aparecendo esses erros aqui para vocês verem aí do que eu tô falando,
Porque é errando que você aprende, né? Não tem outro caminho aí pra gente não. A gente aprende errando mesmo. Olha lá, tem um vetorzinho aqui e tal. Então eu vou lá e puxo um vetor aqui, ó, 11.2, né? Então vamos aqui, ó, 11.2, ó. Eu venho aqui, coloco aqui na minha linha reta, coloco 11.2, dou Enter. Então, ó, meu vetor tá certinho, tá? Meu vetor tá certinho aí, ó. Agora tá corrigido, ó, entendeu? Eu vou fazer isso aí, essa correção aqui, ó. 11.2, tá correto. Não posso deixar nenhum detalhe, tá, pessoal? Nenhum detalhe no desenho sem apagar. Pode ver que o desenho que eu fiz, com o vetor que eu fiz, ó, a partir da hora que eu clico no vetor que eu peguei, ó, eu seguro, ó lá, fica um monte de pedacinho de vetor ainda para apagar. Quando é eu que fiz o vetor, ó, pega inteiro. Então, ó, fica um monte de defeito no desenho, aí tem um monte de problema no desenho, tá? Mesmo ele estando vetorizado. Mas quando você faz o vetor usando a referência, só a referência do desenho para trabalhar, é melhor, pessoal. O desenho sai mais correto, mais limpo aí, mais certinho aí para você poder fazer o corte, entendeu? Não estou dizendo que a CNC nesse caso aqui não vai aceitar, ela vai aceitar o corte, mas pode sair detalhes farropados, entendeu? A máquina começar a farropar a madeira, começar a deixar a madeira cheia de farpinha. Às vezes a gente pensa que é porque a fresa está gasta, já está cega e está criando farpa no desenho, e você pode ter certeza que pode ser problemas no desenho mesmo que pode estar causando aquilo. Então você mesmo vetorizar o desenho, você tá fazendo um desenho limpo, um desenho rápido para a máquina, entendeu? Tudo que dá defeito aí no vetor aí na hora de corte é porque a máquina está seguindo um padrão do desenho, está com defeito, então ela vai seguir o padrão do defeito. Então atrasa no corte, sai farrapeado, as peças saem mal cortadas. Então, para isso não acontecer, sempre vetorize o desenho. Use qualquer desenho, mas use como referência. Ah, eu quero ser rápido, eu quero agilidade. Aí, olha o trabalho que eu estou tendo aqui para poder achar defeitos aí, tá? Eu estou mostrando para vocês dessa forma, para vocês verificar que o tempo que eu estou perdendo para corrigir defeitos, eu teria usado como referência, esticado linhas retas aqui, jogado o desenho de trás fora, e eu teria os meus vetores totalmente limpo, meus desenhos estariam perfeitos aqui, sem problema nenhum, né? Para o corte, entendeu, pessoal? É por isso, porque usar desenho de alguém, você pode, mas sempre quando você vai usar um desenho de alguém, vai vir com defeito, entendeu? Se você comprar também vetores na internet, toma cuidado, porque às vezes vocês compram um monte de vetor e é tudo vetor copiado, não é vetor feito um por um. O cara às vezes nem tem o trabalho de fazer desenho por desenho, ele simplesmente cola e copia, mas na hora de cortar a peça, vai cortar? Vai aumentar o tempo do corte e tal, a máquina vai começar a farpear algum canto. Então, para evitar isso, faça, né, o vetor. Vocês fazem o vetor. Olha lá, 11.2, tá? Então, ó, eu tenho um círculo aí perfeito aí que a minha máquina vai cortar aí, não vai ter atraso nenhum no corte, tá? Porque só para aquela volta toda aqui que tava aquele monte de defeito, minha máquina ia cortar, porém, se você ampliar bastante, você começa a verificar defeitos no desenho que às vezes vocês não conseguem enxergar aí, né? Às vezes uma curva dessa aqui está muito mal feita, aqui tá muito, e aí a sua máquina começa a atrasar no corte. Então vamos pensar como produção também, olha que legal. Então, outro exemplo aqui que eu posso dar para vocês, que eu falei sobre vetor, né, correção dos vetores, que às vezes compensa pegar a foto e trabalhar como referência na foto. Expliquei agora para vocês a linha também. Quando a linha você não consegue corrigir, você volta uma linha anterior, apaga uma linha anterior também junto com aquela que está com defeito, e você consegue corrigir o desenho. 6 peças de uma calça, um exemplo, só estou dando como exemplo. Então,
para não ter perda no pano, no tecido, esse app aí é pago, tá, pessoal? Esse é pago. Esse aí não dá para usar assim sem pagar ele, não. Pelo menos eu não tive a oportunidade de achar nenhum free aí na internet. O que ele faz? Ele organiza tudo para todos os desenhos. Um exemplo que eu vou dar aqui, ó. Por exemplo, eu pego essa peça aqui. Ele pegaria essa pecinha, essa peça de corte, e levaria o mais próximo da outra, claro, deixando uma margem de segurança aqui para a outra peça não interferir no corte, né? Organiza para você as peças uma mais próximo da outra, fazendo assim para você não estragar material. No caso, aqui eu vou usar madeira, mas poderia ser tecido. Então, para mim não ter perda no tecido, uma bobina de tecido e ter lá, imagina, né? Eu pegando todas essas peças aqui, organizando aqui, ó, que legal. Por isso que é legal a gente também trabalhar nessa parte de organização. Se eu levar todas as peças aqui, deixar tudo que estava com 14 ou com mais até, no caso aqui, dá muito mais. E eu deixar todas elas organizadas, uma do lado da outra, desde que a margem de segurança não seja muito perto, porque senão o corte dessa peça interfere na vizinha que vai ser cortada ainda, e aí você acaba não tendo essa vantagem de aproximar. Tem alguns trabalhos que não dá para se aproximar muito, tá? Para economizar material. Só que é legal você se preocupar também, depois do desenho todo corrigido, você também se preocupar com quanto daquele corte vai ser perdido, né? Porque você vai ficar gerando lixo, vai ficar gerando resíduo aí à toa. Às vezes, e nesse caso aqui que eu estou passando para vocês, o legal é que vocês, com esse desenho, eu escolhi justamente a esteira para passar para vocês, não só como finalização da máquina, mas também para treinar vocês sobre isso, sobre o encaixe, sobre como corrigir defeito no desenho que eu acabei de passar, sobre produtividade, como melhorar e não gastar tanto material. E agora, por último, eu vou mostrar para vocês a parte de corte. Quando vocês organizam a parte do corte, a parte do speed, por exemplo, eu vou lá configurar agora o corte. Então, eu posso até aumentar a velocidade de speed do corte. Isso não tem nada a ver com a máquina, tá? Isso aqui tem a velocidade que eu vou executar o corte para mim. Por exemplo, a minha máquina, o padrão, ela tá tendo um arrasto de 500 aí, no speed dela. Tanto o X e o Y está tendo um arrasto de 500 milímetros aí. O que acontece? Quando eu pego e eu tenho um desenho todo vetorizado, todo certinho, então eu posso acelerar a minha máquina aí para o corte dessa forma. Por exemplo, ela gastaria 26 minutos para fazer essas peças, essas 9 peças aí. No caso aí não tem 9, mas vai ter que ser 9 peças. Pelo cálculo que eu fiz aqui, para o Y vai 63 peças dessa, e para o X vai 174 peças, tá? E tudo eu vou usar com material reciclado. Eu vou botar aqui para cortar para vocês verem, tá? Vou falar sobre a madeira de sacrifício. Eu não uso madeira de sacrifício com peças de 3 milímetros, até 5 eu uso o isopor. A pessoa, isopor, é super legal usar isopor, porque quando a máquina passa do 100%, em 101% de corte que ela passa para baixo, para cortar exatamente a peça e tal, o isopor é maravilhoso para se usar. Ele é melhor do que a madeira de sacrifício. Agora, claro, se usar uma madeira de sacrifício, vai ser melhor até por um bom tempo, mas depois a madeira vai sendo estragando, vai empenando, então o isopor é mais fácil de trocar. Eu estou falando para quem usa peças pequena, que faz, no caso, maquetes e usam para fazer alguma coisa em artesanato. Então, se as peças são finas, utilizem o isopor. O isopor é a melhor pedida aí para trabalhar. Então, o que eu quis explicar com tudo isso? Que eu consigo, além da minha organização sobre o desenho e corrigir defeitos, a minha máquina vai cortar com mais facilidade o meu desenho, porque eu não estou dando problema de desenho para a máquina, né? A máquina não vai me parar para ficar cortando coisa que está errada no desenho de trabalho. E o speed, claro, eu vou poder aumentar. Então de 500 aqui, eu posso colocar aqui, por exemplo, 800,
até 1200 dobrar a velocidade do meu corte aqui. Por quê? Porque meu desenho está totalmente corrigido, não tem defeito algum. Ele inclusive, além de estar totalmente corrigido aqui para mim, ele também está organizado, ele está com uma margem de segurança para não estragar material. Então o deslocamento da minha fresa, da minha máquina no eixo Y subindo no Z para chegar na outra peça vai ser muito mais rápido, compreende? Então eu ganho produtividade no meu corte. Isso é uma coisa que vocês não podem deixar para lá. Ah, eu quero aprender a cortar. Aprende a cortar, sim, é legal, mas aprende a utilizar a máquina para ela ser produtiva, porque tem casos que, se vocês não tomarem cuidado, às vezes não fica viável. Você vai fazer uma peça, fica muito bonita aquela peça, mas na hora de vender, de pôr no papel e ver quanto ficou o custo daquela peça, não valeu a pena. Você não vai poder vender caro porque é uma peça de madeira. Não vai poder vender muito barato porque o tempo que você gastou para executar aquele serviço também não valeu a pena. Então vocês acabam deixando de fazer algum tipo de trabalho porque sabe que vai gastar tempo, vai gastar material. Então começa a trabalhar em cima na parte de processo, o processo de corte. Não só eu vou fazer um corte, mas o processo todo envolve quanto eu vou gastar de tempo, se teve quebra de fresas. O SketchUp é legal que ao final ele dá o tempo para você, depois eu vou mostrar isso para vocês, ele dá o tempo que aquela peça foi feita. Então vocês vão ter o tempo, guardar o tempo daquele, colocar um código no material de vocês, aí um código, se vocês cortam bastante tipo de produtos, que vocês fazem aí, colocar um código para vocês não se perderem aí pelo nome do desenho, e sim colocando um número naquele desenho, facilita na hora de organizar isso tudo. Que mais que eu posso dar? E aí o cálculo de energia, cálculo de tempo. Então vocês somando tudo, vocês vão ter o valor exato daquela produção. Então aí vocês vão ver se é viável vocês vender por aquele preço, se não é. E se não for viável, falar para o cliente: olha, eu vou cortar isso para vocês, mas infelizmente eu não corto isso aí, porque isso aí não... Mas eu posso cortar, só que o preço é um pouquinho mais caro. Então tem como se argumentar, tá? Não é sair cortando não, e tem que calcular tudo: energia, matéria-prima, tempo. Tudo isso é dinheiro, não é só a matéria-prima que você põe na mesa da CNC que é o teu gasto. Não é isso, né? Tem o tempo, energia, tem a fresa que pode quebrar. Então tem coisa que tem que valer a pena, Bom, pessoal, aqui esse desenho aqui já está totalmente corrigido já. Como eu disse, os vetores eu já corrigi todos eles, já verifiquei se os encaixes estão certos. Então tá tudo ok aqui. O que eu adicionei aqui a mais foi 4 peças que não tinha no primeiro desenho. Então dá um total de 9 peças, tá? Essas partes que vocês estão vendo aqui são a parte de baixo da esteira. Depois isso aqui são anéis onde você trava a esteira. E é formado por 2 gomos, tá? Como se fosse uma corrente de bicicleta. A parte da corrente da esteira que são de movimento, né? E essas retas aqui são as de trava. Então eu fiz aqui, ó, tem 4 dessas, né? E só 2 de movimento. Porém tem um anel só que é para travar as 2 de movimento. Então esse anel vai nas 2 de movimento, não nas de montagem. Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo aí, vou fazer um videozinho mostrando para vocês após o corte, tá? E essa parte é a parte de baixo da base, tá? Eu vou verificar agora por produção, né? Qual é a distância daqui aqui para mim, né? Por exemplo, a distância para mim aqui. Então eu uso a treninha aí porque a treninha ela marca para mim, mas não interfere no desenho. Agora daqui para cá, por exemplo, ó, eu vou colocar 7 também. Vou colocar 7 porque eu vou fazer uma cópia aí para cima. Então eu vou colocar 7. 7.8 também. Vou fazer a mesma distância aí, tá? E aqui, ó, eu tô com a distância de 7.8, ó, 7.8, e só aqui que eu tô com 14. Então eu vou pegar aqui, ó, pra mim, então daqui aqui, ó, 7.8 e vou subir. Vou fazer uns ganchinhos aqui só pra
7.8, vou dar Enter. 7.8, subo. Pra cá, 7.8, subir. Não interessa quanto eu subo. Só não usa como regra, tá, pessoal? Eu só tô fazendo isso, mas para vocês verem como que funciona o software alguns softwares no mercado aí que ajuda vocês a melhorar a produtividade aí. Meu Shift aqui e vou começar a escolher as peças que eu quero, segurando o Shift, né? Eu vou pegar todas as peças que eu quero aproximar aí o mais próximo possível aí, né? Eu também tenho o fator de produtividade de material aqui para cima, então eu posso criar também uma linha aqui embaixo. Eu posso criar uma linha aqui embaixo para mim poder fazer como linha de produção. Tá? Imaginando a minha madeira de corte. Então é assim que os softwares, né? Eles de produção eles trabalham, eles montam linhas imaginárias aí para aproveitar totalmente o material que você vai utilizar, tá? Então eu estou fazendo aqui de uma forma aqui de aproveitar o máximo aí do meu material. Peraí. Então eu chego aqui, venho com a minha ferramenta de movimento e chego o mais próximo aqui possível aqui. Mesma coisa, pego a próxima, tá? Então vamos lá. Olha aí. Eu acho que tá ótimo. Para mim ficou como uma linha imaginária aqui. Eu só vou verificar aqui. Qual que é a distância daqui aqui para mim? Olha, tá 5.8. Tem mais a minha fresa, né, que vai comer aí 1.5. Eu sei que o software vai fazer o cálculo para mim, mas acho que de 6 milímetros a 7, a margem de segurança para uma madeirinha de 3 milímetros tá perfeita, tá? Então o esquema de produtividade é esse, você organizar não só o desenho que vocês fizeram, verificar defeitos para poder utilizar o speed maior de corte, né? Que isso tem a ver com o speed do desenho para cortar, não é o speed da máquina de vocês. A máquina de vocês já tá na configuração dos motores, tudo bonitinho. Quando você configura o desenho, aí é diferente, aí está configurando a velocidade do corte do desenho, não é da máquina de vocês, tá? Vocês sabem que a máquina tem um limite e tal, mas na verdade aí essa organização é totalmente para garantir a produtividade aí do desenho que vocês estão fazendo, porque tem casos que se você não fizer isso, um desenho simples, uma coisa que teria que ser em 10 minutos, vai passar de 10 minutos, vai acabar sendo quase meia hora para cortar. Vocês vão achar que é a máquina de vocês, e não é a máquina de vocês, é simplesmente o desenho. Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, tem uma outra máquina de um amigo meu, que ela tem 3 milímetros no trapezoidal, certo? E essa máquina que eu estou montando para vocês verem aqui, ela tem 2.75, então quer dizer, pô, então a outra máquina é mais rápida. Sim, ela é mais rápida porque ela tem lá um fio de 3 milímetros lá configurado na máquina. Porém, se eu colocar 500 na minha máquina e 500 na máquina dele, nós dois vamos gastar o mesmo tempo, quase praticamente, no corte. Entendeu? Então eu consigo melhorar a velocidade do meu corte através de um desenho bem feito, de um desenho bem caprichado, de uma organização do desenho na hora para o corte, respeitando esse esquema, esses parâmetros de não gastar muito material. Então eu faço a ferramenta trabalhar mais próxima das peças que eu preciso para ser cortada. Então eu ganho tempo, agilidade, e eu diminuo o custo aí no material também. Olha lá, eu copio todo o desenho agora, Shift Ctrl C, Shift Ctrl V, eu venho com ela aqui em cima, né, na linha aqui que eu criei aqui,
mais próximo possível aqui da linha de material que eu tenho, para minha máquina não ficar, né, tendo que sair de um corte para o outro, né? Isso aí atrasa todo o processo. Então olha só, eu tenho agora 18 peças para ser cortadas, né? Porém, aqui no SketchUp, essas duas partes aqui, ó, tem a primeira aqui, que essa parte é para cortar na parte externa, tá? É para fazer a sua máquina se dedicar ao corte externo. E esse do lado aqui, um cavalinho, que parece um cavalinho aparecendo aqui, é para cortar a parte interna. Porém, a parte interna, o corte sai muito mais caprichado, tá? Então é legal vocês usarem o cavalinho aí, o desenho do cavalinho aí. O nome da ferramenta tá aí. A minha fresa levanta, vem aqui, eu escolho aqui, ó, primeiro corte. Depois ela vai aqui no próximo, segundo corte. Depois eu faço ela cortar por fora, certo? Então ela agora ela vai cortar aqui primeiro, segunda bolinha e vai vir aqui. Feito isso, minha máquina vai para o vizinho do lado. Ela vai vir aqui para o vizinho do lado. Ela vai fazer um zigue-zague? Não, eu vou mandar ela fazer a linha correta, a linha reta aqui, ó, da fila, a fila de corte. Então primeiro internamente eu escolho aqui, para cortar a peça interna para sair perfeita para mim, e depois para o final externa. Aí ela vem aqui, ó, sempre usando a parte de baixo, ó. Aí ela vem aqui, corta aqui primeiro, certo? Depois ela sobe aqui, corta aqui primeiro, terminou? Aí ela vem aqui e corta a parte externa para mim, embaixo primeiro, sempre assim, pessoal, tá? Isso aqui, por último essa aqui primeiro. Depois eu vou mostrar na finalização do desenho que tem influência sim, para a linha de corte tem influência dessa forma, fazendo dessa forma. Isso aqui é uma forma organizada, para a máquina não perder tempo, para vocês ganhar produtividade. Não tem nada a ver. Tem a ver sim, se você escolher, se fosse um software gerenciado, ele já ia me dar, aí eu venho com a borrachinha, que a borrachinha para apagar a parte de corte é outra, tá? Tem essa borrachinha com a parte de corte que eu escolho, e tem essa borrachinha que apaga todo o desenho. Então eu venho aqui, cavalinho de novo aqui, escolho essa linha aqui para corte primeiro, depois por fora. Isso aqui primeiro, espera, segunda linha de corte, terceira linha externa, mesma coisa aqui, primeira bolinha aí, primeiro raio aí de corte, segundo e terceiro. Então eu não vou fazer minha fresa voltar até lá no final para poder fazer aqui, então eu já pulo para cá, ó, primeira bolinha, segunda bolinha, corte externo. Aí ela vem aqui, ó, ela foi lá em cima. Aí como ela foi daqui pra cá, pô, eu vou vir fazer ela aqui? Não, eu faço ao contrário, ela vai de cima para baixo. Eu inverto a posição. Vai ter influência, pessoal, na hora que eu mostrar o esquema para vocês aqui, ó. Aí ela veio aqui para baixo. Aí eu vou fazer o zigue-zague dela aqui, pô, ó. Eu aumento o tempo. Eu diminuo o tempo de corte fazendo dessa forma, né? Então ela está aqui em cima, faço o corte aqui primeiro. Então isso agiliza. Por fora. Ela está aqui embaixo, vem aqui embaixo, do lado, sobe. Você tem que pensar na máquina, tem que pensar a máquina cortando. É assim que faz o esquema aqui para não perder tempo e ganhar agilidade aqui no corte. Corte por fora. Terminou o corte por fora, ela já vai lá no outro dentro. Ela vai subir. Vai cortar por fora. Beleza? Aqui de novo, corte interno. Corte externo. Lá em cima. Aqui embaixo. Finalizou, tá? Olha aí, pessoal, que legal. Então eu fui até o final aí, seguindo como se a máquina estivesse trabalhando. Então esse desenho aqui, ele está considerado produtivo. Eu gerenciei ele na hora que olha só as etapas. Na hora que eu vetorizei ele completo, eu peguei uma cópia mais como referência, no caso aqui não, mas eu peguei a cópia como referência, trabalhei todos os vetores, compreende isso? Depois que eu trabalhei todos os vetores, eu fiz tudo isso, eu coloquei
agilidade no corte, aproximando as peças. E por final, na hora de escolher o corte, eu escolhi o padrão de sequência como se a máquina estivesse cortando. Então eu consegui produtividade aqui. Eu vou provar isso para vocês. Então olha só, agora, para facilitar, eu venho aqui e descubro quanto que dá daqui a aqui. Olha lá, dá 355, tá? Então vamos trabalhar aí com 370 por... Quanto tá dando aqui? 123. 350, eu vou colocar 370 por 150, tá? Então eu venho na parte de configuração aqui. Como é que eu vou abrir essa configuração? Agora que eu tenho uma melhora no desenho no geral, eu consegui fazer um desenho todo gerenciado por mim, o que eu faço agora? Agora eu aumento o speed do corte, entendeu? Essa velocidade de corte agora vai ser pelo meu desenho, é ele que vai dar velocidade na minha máquina, entendeu? Então, o SketchUp é isso, essa velocidade aí que eu vou dar agora no meu corte, eu vou colocar aí em 800, tá? Olha só como eu já ganhei produtividade aí. Tava em 500, agora eu fui para 800. Eu posso pôr em 1200 se eu quiser, mas eu costumo cortar em 800 para ter uma qualidade. Também, se a máquina correr demais, ela pode acabar quebrando minha fresa, uma fresa de 1,5 mm. Então, para evitar, eu ganhei produtividade na máquina, e tem como eu mostrar isso lá depois que o desenho estiver pronto, todo montado aí, que eu salvar ele para corte, como transformar ele em código G. Então, dessa forma aí, ó, aqui é o material que eu vou usar, ó, é um material de 2,97, né? No micrômetro você acha a espessura exata da madeira, no paquímetro é 3 aí, 3 tal. Então aí no micrômetro seria 2,97, eu coloco 3 aí. Essa parte do overcut aqui, ela está perguntando para você que ela corta, ela vai cortar 100% o material, você coloca 100%, não, você coloca 101%, para quê? Para que ela corte. Por isso que a gente usa, no caso, a madeira de sacrifício, que ela corta 100% do material e passa 1 mm para baixo, para deixar com acabamento embaixo da peça. Então é legal utilizar do isopor para fazer isso, porque a madeira dá mais qualidade aí pro teu corte quando você coloca uma madeira de sacrifício. Só que o isopor é legal porque ele é barato, você pode trocar. A minha ferramenta é de 1,5 mm. Esse tab aqui é os 10, que eu coloquei 10 mm aqui, que é para ela subir quando ela vá pro próximo corte, ela suba 10 mm para evitar que ela pegue alguma coisa no caminho, por exemplo, uma presilha que eu coloquei para segurar meu material para corte, tá? Perdão, aqui no SAF Travel do Z, tá? Isso aqui é para o Z subir em 10 mm. Agora esse tab aqui, essa parte de baixo aqui é o tab, a parte de tab é quando você coloca aquelas pecinhas para segurar o material. No caso aqui, como eu vou fazer com um corte só, eu não vou precisar de tab, porque ela vai cortar interno primeiro. Ela vai pular, o que vai pular é a parte interna primeiro, uma tampinha do desenho. Então isso não vai influenciar na minha máquina. E quando ela for cortar por fora, ela vai fazer um corte só. Eu não vou mandar ela fazer 2, 3 cortes aqui, tá? Então eu aumentei a velocidade, não preciso usar tab nesse caso. E se fosse MDF, o próprio pó do corte dessas peças, eles já iam manter a peça presa. Depois eu mostro em outro vídeo para vocês aí esse esquema aí. Então tá aqui. Eu quero que meu tab seja sempre de 10 mm, né? Aqui 10 mm de segurança quando o Z subir. E aqui é o tamanho do material aí que eu vou dar para ela aqui, a minha área de corte agora. Então eu vou fazer aqui o seguinte, vou colocar 370, que seria 37 centímetros, aí, 370.000. Embaixo eu vou colocar 150, eu vou deixar 150 mesmo, não mudar não. 150.000. Se eu quiser observar esse desenho
agora pronto. Então, ó, show plotter, tal, tal, tal. Essa parte aqui é para quem usa laser, né? Para quem usa a máquina laser, tá? A gerar em 3D do G-Code e tal. Eu vou só clicar aqui no put só para mostrar para vocês aí esse show do show Gplot aqui, para mostrar para vocês o desenho como ficou. Aí aqui em cima, essa parte aqui de cima aqui é um mergulho que o Z vai executar, tá? Quando a sua fresa, o seu Z for descer para mergulhar, para perfurar o material, ele vai perfurar com 100 milímetros de velocidade, tá? Então eu coloco 100 milímetros. Eu poderia colocar mais rápido, mas tem fresa de 2 cortes, por exemplo, que não é raiada, que é legal vocês diminuírem a velocidade. Deixa sempre em 100. Para quem está começando, olha, 500 aqui, né? No speed aqui 500, no free hat 500 e aqui no mergulho da fresa, deixa sempre em 100. Eu costumo deixar sempre em 100 mesmo e aumento só a velocidade aqui quando eu gerencio bem os meus desenhos. Então aqui tá 10 de segurança para a ferramenta se movimentar por cima aqui, para não pegar em nada. Não tem nada aqui de presilha aqui, mais de 10, mas se tivesse também eu aumentaria aqui. Aí vem o tab. O tab está em 10 milímetros aqui que eu coloquei, que são as pecinhas para segurar aqui. Eu coloco aqui no caso aqui, como eu vou mandar ela cortar direto, meu tab estaria com 50% aqui. Eu poderia pôr 80 com 4 cortes, né? Já expliquei isso anteriormente, tenho ensinando a fazer desenho aqui, vocês dão um pulinho lá e dá uma olhada lá, que lá ensina também sobre isso daqui. Então 50 aqui é porque é um corte só. Se eu fosse fazer 2 cortes, então a partir de 50% ela dividiria aí para mim a madeira de 3 milímetros, um corte de 1,5, fazia uma volta cortando 1,5, desenhando a madeira primeiro. Depois, quando ela fosse fazer o corte, ela ia fazer o corte, mas deixando os tabs aí. Então seria 50%. Se fosse madeira de 15, eu dividiria 15 por 3, eu colocaria 80% aí, tá? E eu teria que ativar aqui essa parte aqui da multipassadas, tá? Se você não ativar aí, não adianta colocar aqui, por exemplo, a minha duas passadas de 1.5 porque a madeira é 3 milímetros. Mas se eu não ativar aqui, ela não vai, ela vai fazer a passada direto, ela vai cortar 3 milímetros direto. Então eu sou obrigado a ativar aqui para esse 50% para entrar o tab, teria que estar ativado aqui. Não é o caso. Esse do Z aqui não precisa ativar isso aqui, tá? Então é só isso aqui. Dou OK, certo? Olha lá. Então a minha área útil aqui, ela tem 37 centímetros por 15, é a madeira que eu vou usar na minha mesa. A velocidade que eu tenho agora de speed desse corte é de 800, né? Eu tenho a velocidade de speed dela. E agora eu vou mandar criar o G-Code. Então eu mando aqui, ó, eu mandei, salvei tudo lá, as configurações, eu clico aqui na setinha aqui, ó, gerar G-Code. Eu clico aí, ela vai me gerar G-Code. Aqui embaixo, aqui ela está perguntando em que pasta você quer gerar o G-Code. Na pasta que eu estou trabalhando aqui, eu coloco aqui, eu coloco o que eu quiser aqui, ó, cnc.cnc. Aí eu coloco aqui finalização, finalizado. Tem um nome aí pro... Salvei. Aqui embaixo, pessoal, ela vai mostrar para mim que foi salva. Vai aparecer um monte de letra em E junto aqui embaixo. Vai aparecer um monte de letra E e tal, dizendo que foi concluído o meu G-Code aí, tá? Então tem que aguardar um pouco, às vezes demora, às vezes não. Depende muito do desenho que vocês fizerem aí. Então, pessoal, aí, ó, finalizou. Ela abriu aqui um monte de letra E aqui, isso quer dizer que finalizou. Aqui está a informação que foi finalizado, tá? Então, vocês podem fechar agora. Vai perguntar se você deseja salvar. Se deseja salvar, é na parte desse daqui, né? Desse tipo do render, né? Que é uma cópia do que você fez. Por exemplo, é como se você tivesse tirado uma foto aí, tá? Aqui ele anda aqui a minha máquina, corta aqui primeiro, sobe, corta segundo,
depois ele vai aqui para fora, do lado aqui, ó, corta por fora, depois a linha tá dizendo que ele tá indo lá para cortar por dentro, terminou de cortar por dentro, ele vai na linha aqui, a máquina tá mostrando o percurso dela, ela corta aqui por fora, ela vai para a próxima peça, ó, agora ela vai andar tudo isso aqui, vai começar a cortar aqui, vai terminar de cortar aqui, vai andar isso aqui, corta aqui também, aí terminou de cortar tudo isso aqui, ela vai aqui por fora, cortou, deu a volta, cortou tudo, aí ela vai sair, vai vir aqui nessa linha e vai vir aqui para o próximo desenho. Entendeu, pessoal? Então isso aqui é gerenciar um desenho, tá? Esse desenho está totalmente gerenciado para o corte. Então quando você vê um desenho totalmente vetorizado, um desenho de corte rápido, é porque foi feito dessa forma. Não importa se é tecido, se é para corte de peça industrial, se é madeira na marcenaria, se é na serralheria, seja em qualquer máquina de corte, você tem que gerenciar o desenho. Então vamos falando aqui, CNC começa, o geral é no desenho, não é a máquina, não é a máquina, tá? Tem gente que compra a máquina achando que a máquina vai fazer tudo. Não, você tem que aprender desenho, tem que se profissionalizar no desenho, tem que tirar todas as dúvidas em desenho, porque é o desenho que vai contar uma produtividade, um ótimo gerenciamento de trabalho e produtividade no geral, tá? É isso, pessoal. Agora eu vou fazer um vídeo desse desenho sendo cortado na máquina para vocês e finalizando aí, né? Fazendo um furo na máquina aí para batizar ela aí primeiro. Vamos fazer o batismo dela e preparar a máquina e mostrar para vocês a preparação usando o isopor. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço vocês, um beijo no coração. Me desculpa alguma coisa, mas a intenção aqui foi realmente ensinar vocês aí. Eu quero que vocês tirem um bom proveito, que vocês tenham sucesso aí, tá bom? E é isso. Fica com Deus.